Bom dia. Ih, tem que deixar em pé. Ai. Bom dia! Bom dia, bom dia. Muito estranho ainda falar desse jeito, mas vamos lá, deixa eu ver qual fica melhor. As duas são a mesma merda. Bem, começando aí mais um dia. Saindo aqui de casa, 5h20, pontualmente. Vamos lá. Abrindo o portão da casa. Lives sobre motivação. Vamos começar assim pensando numa coisa. Primeiro, por que fazer essa bodega? Por quê? Será que dá pra... dá pra me escutar, enxergar, beleza. Por que fazer uma live sobre motivação? Tem 3 motivos, eu sempre falo 3 coisas pra tudo. E toda terça vocês vão perceber que eu falo muito isso. Porque... Primeiro, as terças-feiras, pra mim, é o pior dia. Por quê, Will? E não enxerga nada, né, na rua. Por que terça-feira é o pior dia? Domingo, descanso normalmente. Então eu acordo todo dia às 4, tal. De domingo eu tenho um pouco mais de tempo pra descansar, pra dormir. Às vezes eu acordo cedo, cochilo de tarde, e assim vai. Como consequência, se eu durmo um pouco mais, segunda eu tô com mais energia, eu tô meio que full. E às terças-feiras acontece um pequeno problema. Eu vou dormir muito tarde na segunda, fui dormir ontem meia-noite, acordei hoje 3h50, só o pó. E aí eu vou atrasando, eu faço o café com mais calma, a prancha eu descanso um pouco mais de 1 minuto, às vezes não. Aí agora tem a droga da flexão de braço que é uma merda, saio meio cansado. E aí você vai enrolando, saca? Então, por que não fazer a live no meu pior dia, no meu dia mais cansado, pra me motivar um pouco mais? Então, primeiro motivo, live de terça-feira, é pra isso. Deixa eu ver se vocês estão me vendo bem. Acho que tá tudo bem. Segunda coisa. Porque eu quero melhorar minhas redes sociais, quero melhorar o que eu faço, né? De internet, essas coisas. Nunca fui muito focado em internet. Até o Augusto, que é um professor lá da Riboc, hoje é professor, na época ainda era estagiário, falou pro Gustavo, um outro professor, assim: meu, você aí fala bem, inteligente, por que não você engajar as pessoas na rede social? Alguém tem que falar. Se alguém vai falar, por que não você? Eu tomei isso pra mim, falei, cara, todo mundo adora o que eu falo, pensa, pelo menos curtem, né? Eu acho, não sei. É o feedback positivo que eu tenho. E eu acabo não investindo em rede social por preguiça. Porque eu acho, não precisa, etc. Então agora estou investindo meu tempo esse ano em redes sociais, vocês estão vendo, não é à toa que tem uma live. Mas investi um pouco mais em rede social. E aí eu escutei essa semana um podcast. Eu gosto de dirigir escutando um podcast. E chama LV Talks. Eu gosto muito, Letícia Vaz é o nome da menina e do podcast. Ela falou assim: no que você é bom, no que você realmente é bom. E eu falei, meu, eu tenho muita coisa que eu sou bom, mas o que eu me considero melhor é motivação. Porque quando eu ponho uma ideia na cabeça, eu foco nela até o final. Literalmente eu não paro. Enquanto eu não realizo aquela coisa que eu quero, eu não paro. E eu acho que foi assim com tudo na vida. Beijo, Flavinha. Obrigado pela mensagem aí. Então, tudo na minha vida foi meio que focando, porque eu nunca fui muito bom em nada. Eu sempre fui esforçado. E aí, tomei essa direção. Pô, o que eu sou bom? O que eu posso ajudar as outras pessoas? E na minha opinião, motivação é o meu ponto forte, é onde eu tiro umas coisas da cabeça assim, meio birutona. Então, os 3 motivos para essa live estar acontecendo. Primeiro, terça-feira para mim é muito cansativo, então é um jeito de eu chegar mais cedo no trabalho, de eu não me atrasar.
E deu certo, 5h20 em ponto, eu estava ali no carro, suei para chegar a tempo, mas cheguei. Segundo motivo, eu quero melhorar as redes sociais, então toda terça-feira vai ter live, assim vocês já têm um encontro marcado comigo, quem quiser, quem achar que precisa se motivar, que precisa melhorar. E por último, mas não menos importante, é o que eu sou melhor, é ajudar nisso. E aí entra um ponto muito importante na minha opinião. Pô, Will, 5 da manhã é osso, né? Pô, não vou acordar. Tudo bem, você pode assistir assim que você acordar. Você não precisa acordar às 5 da manhã. A maioria da galera aí que dá aula, eu sei que acorda às 5 da manhã. Isso é um fato. Eu conheço até 2 professores que dão aula às 5 da manhã. Então, uns heróis. Pra mim, não sei quem é mais herói. Se é o cara que dá aula ou o cara que tá realmente treinando às 5 da manhã. Mas tem uma galera que acorda mais cedo. E aí você consegue assistir, você consegue passar um tempo. Eu lembro que eu assistia muitas lives do Thiago Nigro em 2019. Ele fazia uma live com a esposa dele sobre finanças, etc. Eu lembro que eu acordava às 5h07. Eram 5h07 da manhã. Eu acordava só pra assistir aquilo e eu ia pro trabalho de metrô e eu ia escutando. Gastava toda a porra da minha internet, ficava puto. Mas eu assistia. Então se você não consegue acordar cedo todo dia, ou se você tem dias que acordam um pouco mais tarde, pode assistir depois. Eu vou deixar a live salva para que vocês assistam mais tarde. Porque a ideia é que vocês vejam. Só que não vai ficar por muito tempo. Eu vou deixar por uma semana. E 5 da manhã eu sei que é complicado. Eu vou falar que eu entendo muito bem. Não parece, né? Pô, acordo sempre cedo. Tô sempre aqui. Vocês sempre, quando acordam, tem meu vídeo motivacional. Engraçado que no começo eu esquecia, né, esses vídeos. Eu acordava meio que na pressa. E aí sempre vinha alguém e falava, meu, cadê o vídeo motivacional? Eu falava, meu, tem alguém olhando isso aí. Vou assistir. Vou postar. Só que quem não sabe do Will Won, Flavinha que comentou o Will Won, é porque eu sou um ex-jogador de futebol. Eu não digo ex-goleiro porque eu acho que uma vez goleiro, você é goleiro pra sempre. Mas eu sou um ex-jogador. E quando eu jogava, o treino da manhã pra mim era muito cruel. Vou dar um exemplo. Em São José dos Campos, quando eu joguei lá, o treino era às 8h30 da manhã, às vezes 9, mas normalmente 8h30 da manhã, num campo do outro lado da cidade. E a gente tinha que acordar às 7 da manhã pra tomar café e 7h45 pegar o ônibus pra levar no campo, né? Tinha um ônibus do clube que levava a gente no campo. E aí, pô, às 7 da manhã era cruel. Eu lembro que eu acordava 7h40, 7h35. Eu acordava assim em cima da hora. Eu nem lembro se eu escovava o dente ou não. Eu acordava, molhava o rosto, banheiro, pegava o pão que tinha lá na cozinha do alojamento, já ia comendo no próprio ônibus. Eu nem chegava a me preparar, porque eu era preguiçoso. Atleta, normalmente, ele é preguiçoso. Eu era esforçado no que eu achava importante. Então, por exemplo, eu acho que isso vem muito pra... Eu trago muita coisa do futebol pra minha carreira como professor. E uma das coisas que eu tinha muito isso na cabeça era que o goleiro ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Então você tinha uma certa disciplina ali exigida. Então eu chegava mais cedo e tinha o treino de goleiro. No caso, de manhã normalmente não tinha, ele era à tarde, né? De manhã tinha um aquecimento junto com o clube e tal. Mas o treino normalmente era às 2 da tarde, 3 da tarde. A gente chegava às 12h45. Isso em muitos clubes. Eu vou dar um exemplo desse do Paraná. Quando eu joguei no Paraná, eu morei 6 meses no Paraná. A gente chegava, tinha dois turnos, né, de treino. E eu morava no alojamento que era embaixo da arquibancada do time. Era o Nacional do Paraná. E aí, debaixo da arquibancada, a gente morava, tomava café ali, almoçava ali, e o campo era do lado, a gente treinava literalmente ao lado. Tinha dias que os treinos eram em outra cidade, mas normalmente ali do lado, pertinho de Londrina. E aí eu chegava no campo 2h45, o treino era 3, por aí. A gente fazia um treino de goleiro,
de 1 hora, meia hora, tava morto, chegavam os jogadores para começar a jogar. E aí, pô, era desanimador, porque era finalização. Aí os arrombados eram 30 caras chutando no gol para 3 goleiros, 4 goleiros. Então já era sofrido, entendeu? Você já tava cansado de 1 hora de treino, aí você ainda ia ter o chute ao gol, para depois que terminasse o treino, fosse coletivo ou outro tipo de treino, ainda tinha bater falta, bater pênalti, jogada ensaiada. Então literalmente eram 2, 3 horas de treino. Parece assim, loucura. Mas para um clube é normal você treinar 2 períodos, para o esporte, né? Eu vejo aí uma galera às vezes reclamando de 1 hora de treino, fazendo um treino de 45 minutos. Mas é difícil, não é moleza, mano, treinar em si. E eu era muito preguiçoso na época de atleta. Eu lembro que quando eu parei de jogar, parei em 2016 de jogar. Tomei a decisão de parar no meio do ano. Tomei a decisão no começo do ano e ainda fiquei 6 meses jogando. Joguei no Barcelona Esportivo Capela, aqui em São Paulo mesmo. Joguei a Bzinha, era como se fosse a D do Paulista, né? A gente chamava de Bzinha. Que é A1, A2, A3 e Bzinha. Eu jogava Bzinha. Você vê como ali já era o fundo do poço, né? Pra quem tá chegando aí, muito obrigado. Aquele abração, Israelzão. E aí, pô, jogava Bzinha, decidi parar. Quando eu decidi parar, eu não tinha onde trabalhar. Então eu pensei assim, pô, vou trabalhar onde tiver emprego. Não tem muita coisa pra fazer. E aí eu fui num shopping Morumbi, encontrei uma mulher lá, ela me viu, me chamou pra trabalhar de modelo. Fui trabalhar de modelo eu virei barman. Então, meus empregos eram mais noturnos e ao longo do dia. Adorava acordar meio-dia. Então, por muito tempo da minha vida, eu acordei muito mais tarde, 7h40, 7 horas. Era o horário ideal pra mim. Dia de jogo que eu acordava cedo. Então hoje, quando alguém fala assim, pô, acordar cedo pra mim é impossível, é difícil. Eu entendo, cara. Eu entendo muito bem. Entrou aí o Lucas do Cross, meu brother da facu. A gente fazia faculdade à noite. E eu fiz todo o processo à noite. Ele até trocou, esse Lucas, meu brother, meu irmão. Ele até trocou de horário, foi pra manhã. Mas eu sempre fui da noite. E eu lembro que eu queria treinar de manhã e eu não conseguia acordar pra ir treinar na academia, cara. A academia era do lado da minha casa, eu falava assim, vou acordar umas 8, vou lá, tomo um café e vou treinar. Aí eu acordava às 8, enrolava na cama, ficava assistindo TV, aí eu ia comer às 9. Aí quando dava 9h30, eu falava assim, pô, ainda tô cheião, vou dar uma segurada. Aí dava 10 horas, eu falava, pô, já tô com fome de novo. E acabou que eu não ia treinar, porque eu tinha que estar meio-dia no meu trabalho. Eu tinha que estar 9, treinar das 9 às 10, das 10 voltar, tomar banho e sair. E eu dava aula de futebol na escolinha do Curitiba, no começo da minha faculdade. Eu comecei a dar aula no primeiro semestre, ou no segundo, não lembro. Mas bem, eu gosto de dar uma enrolada de um lugar para outro aí, vocês percebem. Rapaz, eu saí 5h20 e já tô chegando aqui na Vila Olímpia. Gastei 13 minutos. Como acordar mais cedo é muito melhor, né? Normalmente eu saio 5h30, chego aqui literalmente 10:06. Ou às vezes 6 em ponto. Tá vendo? Olha aí a live, como ajudou. Tô chegando cedo no trabalho, não vou me atrasar hoje. Se eu me atrasar é porque eu sou vacilão mesmo. Tô chegando 5h33 no trabalho. Ele abre às 6, ainda vou ter tempo de editar vídeo, vou ter tempo de fazer um monte de coisa. Voltando. Então, como eu era preguiçoso, eu não tinha horário pra treinar. E eu tava treinando muito meia boca nessa época. Não é à toa que meu shape era uma bosta. Não que hoje seja muito bom, mas era muito ruim. E aí eu encontrei na faculdade 2 amigos chamados Roger e Lucas. E na faculdade a gente se aproximou e tal. E aí a gente achou uma academia que funcionava das 11 até a meia-noite. E a gente treinava pós-facu. A gente saía da faculdade 9h40, 10 horas, 10h30, dependia das aulas. E a gente treinava musculação todo dia, de segunda a sexta,
das 11 à meia-noite. Até que um brother lá começou a ficar depois da meia-noite na academia. E aí, como ele ficava na academia, a gente perguntou, pô, como é que você fica na academia assim, depois que fecha? Ele, eu tenho a chave. Falamos, não, tá zoando. Então a gente pode ficar? Pode. Aí ele deixou a chave com a gente ficava na academia até 1 da manhã, até meia-noite e meia. Ficava uma cota na academia pós-faculdade. Aí que eu desandei. A gente treinava na facul até... A gente ficava na facul até umas 10h30, chegava às 11, dava uma segurada na comida, que a gente tinha acabado de comer quando saiu da faculdade. Treinava até meia-noite, meia-noite e meia, variava, chegava em casa 1 da manhã, aí chegava ligadão em casa, aí até pegar no sono, até dormir 2 da manhã. Vira e mexe, eu assistia Corujão na Globo, pra vocês terem ideia. E aí minha rotina passou a ser essa. Eu acordava meio-dia, 11, porque eu mudei meu trabalho, virou de tarde. Então ao invés de eu ir trabalhar meio-dia como era antes, né? Eu passei a trabalhar às 2 da tarde, minha primeira aula. Minha aula de futebol. Então imagina. Cheguei na Ripoc. Cheguei em 16 minutos. Que sonho. 16 minutos, em 9 km em 16 minutos. E aí, minha rotina passou a ser acordar meio-dia. que saudade. Mas também não ganhava nada de dinheiro. Mas minha rotina passou a ser acordar meio-dia. Acho que agora já dá pra desligar. Vai no escurinho mesmo. Passei a acordar meio-dia. E... não rendia meu dia, entendeu? Eu sentia que meu dia era muito curto. Meu ciclo circadiano era uma merda. Eu ficava com muito sono o dia inteiro, era preguiçoso. Então hoje, acordar cedo pra mim se tornou um costume ao longo do tempo. Durante anos eu fui descendo meus horários. Porque o cara que acordava 8 da manhã, horrível pra jogar futebol, não é o mesmo cara que acorda às 4 da manhã. Que não é o mesmo cara que cursava a faculdade preguiçoso que acordava meio-dia. Então, se você quer começar a acordar mais cedo, acha um motivo. No caso, minha live. Ajuda nós aí. Assiste ela ao vivo. Tá? Já acorda. A galera foi trabalhar aí, eu vi Dona Flavinha, o Frango do Israel, o Lucas. Todo mundo aí que acordou, que é professor de educação física, teve que acordar mais cedo pra trabalhar. O Lucas eu ainda dou um desconto que ele vai de moto, né? Aí ele não tem como. Mas você que tá de carro, que tá se preparando, se arrumando, assiste aí, dá uma moral pra nós. Bem, esse foi meio que o piloto, tá? Esse é o projeto piloto, não teve tema ainda. Eu não lembro qual é o primeiro tema, eu tenho uma lista de temas, tá? Então no próximo tema vai ser o primeiro de 10. Eu escrevi aí 10 lives, onde nessas 10 lives eu vou ensinar bem vocês a como melhorar e se empenhar melhor numa tarefa que você definir. No caso, a minha tarefa serão essas lives. É uma nova tarefa, então é novo pra mim fazer live, é novo pra mim acordar. Eu tô acordando no mesmo horário, mas me programar para sair 5h20 de casa, estar 5h20 no carro. No caso, cheguei hoje muito mais cedo, então acordei 5h20, cheguei 5h38 no trabalho. Acordei, ó. Saí 5h20, cheguei 5h38. Normalmente eu chego aqui 6 horas. Então 10 minutos a menos fez uma diferença de 30 no trabalho, no meu trajeto. Então novamente, próximas lives aí eu vou falar sobre motivação, sobre como se motivar a algum projeto, alguma coisa. O meu projeto que vocês estão me ajudando. Quando eu digo vocês, é quem apoiou, obrigado aí quem assistiu até aqui, quem tá aí online, obrigado mesmo de coração. Até quem mandou mensagem, pô, gratidão mesmo. Gratidão universo. Virou uma mistura de LC com o Dr. Baracate. Obrigado mesmo.
E aí deu certo, eu acordei mais cedo, eu foquei, eu consegui fazer a live. Então, o primeiro dia do projeto está on. Vamos ver terça que vem como será. Aquele abraço, quem ficou até aqui. Quem quiser assistir depois eu vou deixar salvo. E é isso. Meu muito obrigado. Obrigado por tudo aí. Vejo vocês na semana que vem ou durante a semana. Dá uma moral pra nós. Beijo, gente.